Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui um assunto novo chamado matrizes. As matrizes elas vão ser muito importantes quando nós estudarmos sistemas lineares, mas vamos conhecer o que é uma matriz. Qualquer tabela que você encontrar, imagine a classificação do seu time, um grupo de futebol com pontos, vitórias, empates, derrotas, o rótulo de uma embalagem. Todas as tabelas que contêm números, elementos, informações, nós chamamos de matrizes. Então, toda tabela que possui linhas, colunas, e entre essas linhas e colunas possuírem elementos, nós iremos chamar de matrizes. E vamos padronizar uma coisa aqui, nós vamos sempre trabalhar com linhas e colunas, sendo que a linha eu vou sempre chamar da letra I e coluna da letra J. IJ, linha, coluna, ok? Então, qualquer tabela, colinhas, colunas, a gente pode chamar de matrizes, ok? Se você estiver acompanhando o PDF, você vai ver que eu coloquei lá 2 exemplos de matrizes que nós podemos encontrar no nosso cotidiano, tá bom? Vamos então ao formato de uma matriz. Bom, a matriz, ela pode assumir vários formatos, ela pode ter N número de linhas, N número de colunas, como a gente quiser, ok? Todos os elementos eles são denotados por um nome também, mas isso a gente vai aprender agora. Vamos aprender a forma geral de uma matriz. Então, ó, forma geral de uma matriz. Primeiro, toda matriz ela vai receber um nome que geralmente vai ser uma letra. Então eu costumo sempre chamar minhas matrizes de matrizes A. Tá ok? E essas matrizes elas têm tamanhos determinados por linhas e colunas. Então vamos supor que eu queira fazer uma matriz que ela tenha 3 linhas e 2 colunas. Então eu escrevo assim, A 3 por 2. Tá? Essa notação me diz o nome da matriz e o tamanho dela. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Sempre as linhas em primeiro, tá bom? E agora, para representar esses valores, eu vou colocar eles ou entre parênteses ou entre colchetes. Isso, colchetes, chaves, colchetes, enfim. E eu vou chamar cada elemento por essa notação aqui. A, I, J. O A, ele está ali só para dizer que existe um número ali. É tipo X, sabe? A. O I e o J representam a linha e a coluna que ele está. Então, por exemplo, o primeiro elemento dessa matriz aqui genérica que eu estou fazendo, vê se vocês concordam, ele vai ser o A11. Por quê? Porque é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, certo? Já o elemento embaixo vai ser o A21. Por quê? Porque é o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. E aqui eu posso fazer o elemento A31, o elemento que está na terceira linha e na primeira coluna, né? Só que quantas colunas nós vamos ter aqui? 2. Então eu vou escrever mais uma coluna aqui. Eu posso escrever o elemento A12, ou seja, primeira linha, segunda coluna. O A22, segunda linha, segunda coluna. O A32, terceira linha, segunda coluna. Então, este modo A e J que eu coloquei aqui é como se fosse um endereço. Então, por exemplo, se você vê assim um número A23, você já sabe o que desse número em relação à posição dele. Que ele está na segunda linha e na terceira coluna. Tá ok? Ah, você quer o A31, que é igual que está aqui. Esse elemento está na terceira linha. Linha é assim, tá? Não sei se alguém não sabe. Linha sim, coluna sim. Linha, coluna, linha, coluna. Beleza? Tá na terceira linha, primeira coluna. Ok? Acho que não ficou dúvida não. Isso daqui se refere ao endereço que cada número está assumindo, tá bom? Sendo que o primeiro número sempre se refere à linha e o segundo número se refere sempre à coluna, ok? Então eu vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Uma matriz chamada de C, ela é formada por esses números aqui. 5, 6, 4, 1, 5, 11.
Já perceba uma coisa, ela já tem um formato diferente da matriz que a gente colocou lá em cima, para dizer que a matriz ela pode assumir qualquer formato, beleza? E aqui nós temos números em determinadas posições. Então eu posso dizer, por exemplo, que esse número 4 aqui, vamos ver se vocês conseguem identificar a posição desse número. O número 4, ele é um elemento A. Vamos lá, ele está em que linha? Ele está na primeira ou segunda? Primeira linha, então ele é o A1. Qual é a coluna dele? 1, 2, 3. Então, ele é o que a gente chama de elemento A13. Não é A13, tá? A13. Primeira linha, terceira coluna. E se te fazer a pergunta contrária? E se te perguntam quem é o elemento A22? Se te perguntam qual é o elemento A22, é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Vamos lá? Segunda linha, então essa linha aqui, na segunda coluna, é o elemento número 5. Muito de boa, né? Muito de boa. Ok? Ok? E existem alguns tipos de matrizes que são tipos especiais de matrizes. Eu vou apagar aqui, tá? Pra gente trabalhar com alguma delas. A gente pode determinar uma matriz desse tipo aqui, ó. Já comecei errado. Muito grande esse parênteses. A gente pode fazer uma matriz assim. Menos 5, 4, 9, 25. Podemos fazer uma matriz assim. O que vocês estão vendo nessas matrizes? Você consegue perceber que essa primeira matriz ela é formada por uma única linha? Então a gente chama ela de matriz linha. É quando ela é formada por apenas uma linha. Ao contrário dessa matriz, nós temos essa matriz aqui também, que ela é formada por apenas uma coluna. A gente chama ela de matriz coluna. De boa, né? A gente pode fazer também uma matriz assim. Qual é o detalhe dessa matriz aqui? Todos os elementos são nulos, todos os elementos são zero. Então a gente chama ela de matriz nula, porque não tem nenhum elemento nela tem algum valor. Tá? Então a gente chama ela de matriz nula. Deixa eu apagar aqui. Entenderam? Se só tem uma linha, matriz linha. Só tem uma coluna, matriz coluna. Se só tem zero, matriz nula. Temos uns casos um pouco mais especiais. Vamos supor que eu tenho essa matriz aqui. Menos 5, raiz de 3. Eu ainda estou na tela, estou com a minha franja despontando aqui. 2, menos 8. Gente, na matriz não existe apenas número normal não, tá? Então pode existir número negativo, pode existir fração, pode ter o que quiser lá de elemento. Considere essa matriz aqui. Agora, vamos supor que eu queira trocar todos os sinais. Quem é positivo vira negativo e quem é negativo vira positivo. Então aqui, o 5 negativo fica positivo, o raiz de 3 vai virar negativo, o 2 que é positivo fica negativo. Todo mundo troca de sinal, ó. Veja que está todo mundo trocando de sinal. Quando eu faço isso, eu estou transformando a minha matriz normal em uma matriz oposta. Beleza? Então, toda vez que eu troco os sinais, eu tenho uma matriz oposta. Beleza? Outro exemplo que nós temos aqui, deixa eu rolar aqui minha colinha, é isso daqui. Vamos supor que você esteja com essa matriz aqui, 5, 13, 1, 7, 4, 0. Tá uma matriz qualquer, beleza? Que é formada por 2 linhas e 3 colunas, tá? Agora vamos supor que eu queira transformar as linhas em colunas. Como assim, Lucas? Vamos supor que essa linha 5, 13, 1, ela se transforme numa coluna. 5, 13 e 1. Perceberam? A linha 5, 13 e 1 se transformou na coluna 5, 13 e 1. Mesma coisa para o 7, 4, 0. É uma linha 7, 4, 0, vai virar uma coluna. Percebeu que o que era linha virou coluna? Quando isso acontece, a gente diz que a matriz ela sofreu uma transposição. Então, essa aqui é a matriz transposta.
Cuidado para não confundir oposta com transposta. Oposta é só quando a gente muda os sinais. Transposta é quando a linha vira coluna, a coluna vira linha e vira essa bagaceira toda. E agora as nossas mais importantes matrizes, que a gente vai utilizar muito. Que é o que a gente chama de matriz quadrada. Gente, foca muito nesse nome, matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? É quando você tem uma matriz na qual o número de linhas e o número de colunas é exatamente igual. Então, segue aqui essa matriz, ó. 1, 2, 4, 5. Pergunta, quantas linhas tem essa matriz? Quantas colunas tem essa matriz? Percebeu? Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Ela é o que a gente chama de matriz quadrada. Matriz quadrada, ok? Então, assim, quando ela tem uma linha, uma coluna, 2 linhas, 2 colunas, 3 linhas, 3 colunas, tá bom? A gente chama ela de matriz quadrada. E por último, quando a matriz ela tem esse formato aqui, ela é quadrada, vocês podem ver, né? Tem 3 linhas, 3 colunas, ela é quadrada. Quando ela possui uma diagonal formada pelo número 1, e quem não é diagonal é 0, a gente chama isso daqui de matriz identidade, tá? Então, toda matriz quadrada na qual a diagonal é 1 e quem não é diagonal é 0, a gente chama de matriz identidade. Então, ó, matriz linha tem uma linha só. Matriz coluna, uma coluna só. Matriz nula, todo mundo é 0. Matriz oposta, trocamos os sinais de todos os números. Transposta, o que era coluna virou linha. Se a matriz ela possui o mesmo número de linhas e colunas, quadrada. Se ela tem esse formato aqui de uma diagonal de 1 e o restante é 0, identidade. Ok? Então aqui é para vocês verem o que é uma matriz. É uma tabela numérica. Ela pode assumir diversos formatos, diversos tipos. E agora a gente vai, para encerrar nossa classe, a gente vai aprender a montar uma matriz de acordo com alguma função nela existente. E você precisa prestar muita atenção nessa parte aqui, ok? Na outra aula a gente vai aprender a fazer operações até chegar no cálculo do determinante, que é o mais importante, mas isso a gente vai deixar para depois. Primeiro a gente vai montar agora as matrizes. Porque todas as matrizes que eu dei de exemplo, elas já foram dadas. Mas pode ser que exista um exercício que peça para você criar uma matriz, montar uma matriz. Então, vamos supor que eu queira montar uma matriz nesta forma aqui. A, 2, 3. O que isso significa? A, 2, 3 mesmo? Que essa matriz tem quantas linhas? 2. Tem quantas colunas? 3. Na qual os elementos, que a gente chama de A e J, lembra? Na qual os elementos A e J, eles vão ser determinados pela conta I mais J. Lucas, como assim? Vamos com calma. Vamos lá. A gente quer montar uma matriz A 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Então, qual é o formato dessa matriz 2 por 3? Eu vou escrever aqui, ó. A11, A12, A13, A21, A22, A23. Ok? Montei uma matriz geral, igual a gente fez no começo da aula. Ela tem 2 linhas e 3 colunas, conforme o exercício está pedindo. E aí, cada um desses elementos vai ser determinado por essa conta aqui. I mais J. Então, por exemplo, vamos calcular cada um desses números de uma vez. Vamos começar do A11. O elemento A11, ele vai ser determinado pela conta I mais J. Lucas, mas quem é o I e quem é o J? Ó, I é o número da linha, J é o número da coluna. Qual o número da linha aqui? 1. E da coluna, 1 também. Então, eu vou trocar o I e o J por 1. 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? 2. Podemos pular para o próximo elemento. O próximo elemento é o A12. Ele também vai ser determinado pela conta I mais J. Quem é o I continua sendo 1. Quem é o J? 2. 1 mais 2,
3. Então eu já posso até alterar aqui, ó. O A11 a gente já descobriu que é o número 2. O A12 a gente já descobriu que é o número 3. Próximo número a ser descoberto, A13. Também vai ser determinado por I mais J. Gente, cada exercício vai dar uma função diferente. Nem sempre vai ser só I mais J. Às vezes vai ser 2I mais 3J, 1I mais 4J, enfim, tá? E aqui eu vou seguir. Quem é o I? 1. Quem é o J? 3. 1 mais 3, 4. Próxima linha, A21. I mais J. Quem é o meu I agora? 2. Quem é o J? 1. 2 mais 1, 3. E assim vai, tá, gente? Para não estender muito o vídeo, eu vou aqui agora fazer sem comentar. Deixa eu colocar aqui A22, A23, somente substituindo I e J pelos seus valores em cada elemento, tá bom? Tá vendo por que o endereço é importante? Porque ele vai determinar o valor desses números. Então a minha matriz A2 por 3, sendo que o A e J é igual a I mais J, é essa matriz aqui. 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ok? Vamos ver se dá para ir mais um exemplo. Eu coloquei mais um exemplo no PDF, só que esse eu vou deixar para vocês verem no... Não, eu vou começar ele e vou deixar que vocês terminem sozinhos, depois vocês conferem no PDF, tá bom? Tô suando, né? Vou começar ele, tá? Vou deixar vocês terminarem. Print. Vamos lá. Coloquei o último exemplo no PDF. Vamos supor que você queira fazer aqui uma função, ó, uma matriz A3 por 3. Perceba que isso aqui já é um formato diferente, vai ter 3 linhas e 3 colunas, na qual o A e J ele é formado por essa função aqui. Olha como é que a função já complica. 2I mais 3J. Complicou, né? Então vamos passo a passo. Primeiro vamos determinar a forma geral disso daqui. A matriz 3 por 3 ela vai ter 3 linhas. E quantas colunas? 3 também. Então, ó, vou montar aqui 3 linhas e 3 colunas. Feita essa paradinha dos endereços, aí agora eu vou calcular número por número. Vamos começar então? A11. A11. Qual é a nossa função mesmo? 2i mais 3j. 2i mais 3j. Vou trocar tanto i quanto j por 1, porque os dois têm o valor de 1. Então, ó, 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Lembrando que a gente sempre faz a multiplicação primeiro. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Então, 2 mais 3. 2 mais 3, 5. Então, o primeiro número aqui é 5. Vou fazer até a metade, tá bom? Próximo elemento, A12. Também vou usar o 2i mais 3j. É o exercício que determina aqui qual vai ser essa função. Vou trocar o i por 1 e o j por 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. Próximo número é o A13. Vou continuar usando 2i mais 3j. Essa função vai determinar todos os números dessa matriz aí. Troco o i por 1 ainda, mas o j eu vou trocar por 3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 2 mais 9, 11. Então, a primeira linha eu já fiz. 5, 8 e 11.
Agora a segunda linha. A2, 1. Mais uma vez eu vou colocar essa minha funçãozinha aqui. O I agora vale 2 e o J vale 1. Vocês estão vendo que eu só estou mudando aqui, ó, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. A2, 2. Mais uma vez. 2i mais 3j. É sempre a mesma função, só que o que muda é o valor do endereço, né? Aqui o meu i é 2 e o meu j também. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. Tá? Vou fazer uma aqui da última linha só pra né, dizer que eu fiz. Vou fazer o A33. A33 continua sendo o 2i mais 3j, só que eu vou trocar o i por 3 e o j também. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 6 mais 9, 15. Então, o meu elemento A33 é o 15. O restante eu deixo para vocês tentarem fazer e depois conferirem no PDF. Então, no resumo, matriz é uma tabela numérica composta por linhas e colunas. Você precisa saber muito bem localizar essas linhas e colunas. Você precisa saber muito bem fazer aquele formato do A e J, A11, A2, A12, A13, A14, enfim. Tá ok? Aprendemos também alguns tipos de matrizes e a formar alguma matriz. Próxima aula a gente vai ver soma, subtração e multiplicação e depois determinantes. Beleza? Valeu? Bons estudos para vocês!